Então, é muito fácil apontar para os outros, né? Vocês não acreditam em Deus. E eu? Eu tô vivendo como eu acredito em Deus? O Inverso está no ar e o assunto de hoje é o universo. Por quê? Se prepara, aperta os cintos, vem com a gente, fica ligado. Nós não vamos nem dar volta. Hoje o assunto é o ateísmo. Pronto, não teve nenhuma volta e o spoiler já está dado. Chegou o momento sim da gente conversar assuntos extremamente importantes e incômodos e por que não profundos. E eu te pergunto, você acredita em Deus? E é por isso que a gente vai conversar aqui no Inverso, que você já sabe, com tantos programas, que no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu, de Deus, da Bíblia e hoje, da existência divina. Sem dúvida nenhuma, já vou te dizer o que a gente acredita. Mas vamos discutir, vamos respeitar, vamos acolher, vamos ponderar, vamos ouvir percepções, receber sugestões e até críticas, não tem problema. Mas você já sabe que a gente está aqui para mostrar o que realmente importa. E por isso que o Inverso existe. Obrigado aos convidados que estão conosco. Os 3 já estiveram com a gente, então já participaram uma vez, então já vou deixar direto que se apresentem, que falem por si mesmos. Eu nem vou aqui ler biografia, porque hoje eu já quero direto para o assunto. Então já começo. Rodrigo, os outros já seguem direto. Vamos lá. Eu sou o Rodriguinho, já vim aqui algumas vezes. E não vou me apresentar porque as pessoas já me conhecem. Se quiserem me conhecer, vejam outros episódios que eu participo. Uns 17, pelo menos. Por aí. Eu só queria mandar um abraço pra minha mãe, Sara, e meu padrasto Luiz, que eles sempre assistem Inverso, e deixar um abraço pra eles. Tá bom, Rodrigão. Vamos lá. Então, eu sou a Karina, eu sou professora de Arqueologia e Teologia do NASP. Eu também sou a curadora do Museu de Arqueologia Bíblica lá no NASP, que tem sido uma alegria trabalhar lá, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí durante o episódio. Tá bom. Michelson, sou editor na Casa Publicadora Brasileira. Mando um abraço aqui para a querida Débora, minha esposa, Muito que bom. Parceira em todos os momentos. Aí é uma alegria estar com a doutora Karina aqui. Sim. Rodrigo Silva, desculpa aí, mas olha, como guia lá... Gostei. Não, Eu tenho educação, tem. Ele virá aqui Estou para se aprendendo defender. ainda. Então, né? eu tenho levado grupos ali, Que legal. pessoas de vários estados, e a Karina sempre bondosamente nos recebe. Fantástico, assim, o conhecimento, a simpatia, a boa vontade de atender os grupos sempre é muito bom. Eu trabalho na CPB, sou editor da Vida e Saúde. Quantos anos já, Michel? 27 anos já. 27 anos. É a vida ali, né? trabalhei em várias editorias, acho que só no Nosso Amiguinho. Olha isso. Né? E escrevi já alguns livros também, alguns tangenciando o tema de hoje, né? A questão do ateísmo. Tive uma fase assim de quase agnosticismo na minha vida, enfim, mas obrigado pelo convite mais uma vez, é bom estar com vocês aqui de novo. Prazer. Nosso amiguinho virá quando os netos vierem, bisnetos. Possivelmente. Eu só quero mandar um abraço pro meu esposo também, já que o Michel Então, mandou Ellen, um parou. abraço. Ellen, para você o abraço dado. Vamos lá. Pro meu esposo, Flávio Prestes. Que legal, gente. Não, de verdade, obrigado por terem vindo. Hoje a gente quer aqui pular algumas burocracias, etc. Porque o assunto é importante. Olha o tanto de livro, olha vocês aqui. Vocês são pessoas que se posicionam claramente nesse momento onde tanta gente duvida, tanta gente questiona, tanta gente objetiviza, mercantiliza, zomba. Então, toda essa realidade de falar você crê em Deus é muito estranho. É muito estranho. Olha, Michel, ano passado eu concluí um mestrado numa universidade fora, né? O NISO, de Sorocaba, de comunicação. E foi bom que eu saí do aquário, né? Então, todos os professores, todos, sem dúvida. Quando a gente vai vendo aí fora, no ambiente acadêmico, que você se identifica como pastor, evangélico, crente, teísta, é muito diferente. Então não é no ambiente só do jovem que não está nem aí para Deus. É um ambiente acadêmico, é um ambiente questionador, é um ambiente esclarecido que diz, não, para que isso? Vivi isso na pele, eu falei, que bom chegar ao inverso, pra gente chegar a esse nível de conversa. Ó, o Rodrigo vai falar muito, eu vou falar menos, mas vocês vão falar tudo, né, Rodrigo? Então vamos lá, gente, já vem para cá, nossa equipe de produção traz pra gente a caixa, tá bom? Surpresa, tem um objeto aqui pra gente conversar do assunto, vocês já conhecem, mas antes do objeto, tem outro objeto aqui no corpo do irmão Michelson. Que camiseta é essa, Michel? Ficaram perguntando aqui, amigo. Gostei que riscos são esses look. aí, né? Eu gosto de usar essa camiseta em algumas ocasiões assim interessantes, como esta, né? Para mostrar o seguinte, primeiro, criacionista, teísta, crente também gosta de ciência. E gosta de pesquisar. Eu já estive em alguns lugares interessantes, como Galápagos, por 2 vezes, pesquisando ali com paleontólogos, zoólogos, biólogos. Estive em Torotoro, ano passado, na Bolívia, pesquisando pegadas de dinossauros. Né? Fizemos ali reportagens, artigos.
Isso aqui, essa camiseta eu comprei lá no LHC, o CERN, na divisa França-Suíça, que é o acelerador de partículas famoso ali, Você né? foi lá? Não, Estive conta lá, pra nós. Agora vamos mudar o assunto, que eu tenho entrevistei curiosidade. um dos responsáveis ali pelo acelerador, foi bem interessante. E para mim, essa camiseta fala o seguinte, existe regularidade no universo. Existem leis constantes, ajustadas, a gente chama de ajuste fino do universo. E o LHC, que é o colisor de hadrons, né? É um dos maiores do mundo. É o maior do mundo. É o maior do mundo, Deve então. haver outro em construção agora, mas até então tem sido o maior, né? Fica ali entre França e Suíça. Exatamente. É aquela coisa gigantesca, assim, que é uma espécie de anel gigante. anel, E eles aceleram partículas ali, prótons, né? No sentido contrário, por eletroímãs. E lá no outro lado eles colidem essas partículas e analisam as subpartículas. Ok. É algo fantástico. É o maior laboratório de física Que visita de boa, partículas do mundo, bicho. né? Tá. Fiquei fascinado, fiquei empolgado. Desde criança eu gosto de ciência, da boa sim, ciência. todos né? sabemos. Isso aqui fala de que ciência e fé são compatíveis, né? É. E que a boa ciência revela o quê? Ordem, propósito, desígnio, Deus. Uau, valeu, hein, gente? E aí, já foi fazer uma escavação também? Já foi. Não é? Então, imagina, se ele viu o acelerador de partícula, imagina você lá em outra situação arqueológica, cada um com sua praia, né? Então, a minha praia é um pouco diferente, é um período mais recente, né? Ele é o do que... futuro, aqui o passado, que coisa boa, gente. Só que, assim, conectando com o que o Michelson falou, a ciência e a religião, né? As pessoas tendem a fazer essa dicotomia, né? Ciência e religião. Só que, se você parar pra pensar, algumas pessoas acham que ciência é o material. Então, eu tô pegando isso aqui é científico, né? É o mundo natural. E daí a religião é esse mundo abstrato, quase um mundo, pra colocar uma linguagem, mas assim, um fumacinha. Sim, isso É fumacinha, como se estivesse no mundo não existente, né? Aquela dualismo platônico. Só que é interessante que quando a gente vai estudar arqueologia, é onde as duas áreas se encontram. É quando eu descubro uma xícara, vamos dizer, um copo, que está tocando nas histórias bíblicas do mundo da religião. Então, por mais que tenha por mais que eu trabalhe a minha especialidade seja num período mais recente do que o começo do universo. Milhares, não bilhões, né? Milhares de anos, mas tem a ciência da arqueologia, ela consegue lidar com um pouco da religião também. Né? Gente, que benção. Daí, olha só pra... Eu me empolguei aqui nessa Eu tô vendo, cara. Não, nem abri uma caixa, tem aqui um monte de coisa. Desculpa, tá, produção? Porque então, hoje tá assim, diferente. à medida que o assunto vai a gente não tem pauta, né? Isso aqui é gostoso Sim, também. sim. A gente vai conversando, Você né? veio armado. Guiados aí, pelo vento do espírito, né? Você veio armado. Mas aí quando a Karina fala assim de que ciência e religião, né? Elas andam de mãos dadas, eu já gosto de começar com um grande cientista. Eu sou muito fã dele, Isaac Newton. Autor desse livro aqui, sim, ó, Profecias do Apocalipse e Daniel, né? E é um livro fascinante, quando você lê, você vê como Newton tinha realmente uma mente arguta, matemática, e ele aplica esse raciocínio matemático às profecias. E chega muito perto daquilo que nós como adventistas entendemos, né? Historicismo, princípio de ano, as bestas e tudo mais, né? Então, para quem acha aí, né, que ciência e religião não são compatíveis, já começo desfazendo essa ideia dizendo o seguinte, os pais da ciência, ou os precursores da ciência, eram em sua maioria cristãos, e eu posso até dizer que criacionistas também, né? Inclusive tem alguns livros que falam sobre isso, né? Que o começo da ciência foi nas universidades que foram criadas para formar missionários. Como Harvard. Como Harvard. E não só isso, algumas pessoas dizem que essa propulsão para estudar a ciência vem lá de Gênesis 1. Já pensou? Vou até abrir aqui, quando Deus dá o domínio para o ser humano. Gênesis 1:26, que Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenham eles domínio. Eles olharam para esse texto e disseram, se Deus está dizendo para a gente ter domínio, é porque a gente consegue ter domínio. Então, o domínio quer dizer, eu consegui entender e consegui usar isso para o favor da humanidade. Então, ali começa essa ciência moderna, né? E olha só que legal isso aqui, esse ponto, né? Só é possível emergir a ciência moderna como nós a conhecemos, porque os cientistas partem de pressupostos que são realmente bíblicos, né? Por exemplo, matéria, ela é estudável. Nas culturas pagãs, a matéria é até divinizada muitas vezes. Panteísmo, panenteísmo, né? E até, talvez, dissecar um animalzinho para estudar, cortar um galho de árvore pode ser uma heresia, alguma coisa assim, né? Um sacrilégio, melhor dizendo. Então, a Bíblia não apresenta a matéria desse jeito. A matéria é boa, inerentemente boa, e ela foi dada para que o ser humano pudesse dominar, ou seja, estudar, usar, né? O universo funciona sob leis
de um Deus que criou essas leis. Então ele pode ser estudado e os fenômenos são reproduzíveis, né? Você estuda aqui um fenômeno, no Japão é o mesmo fenômeno, em Marte também. Então, enfim, são vários pressupostos que advêm da compreensão bíblica de ciência, né? Isso é fantástico. Que benção. E a tua viagem, Rodrigo? Foi pra onde depois que foi arqueologia? Eu fui ali pro interior de Artur Nogueira. Foi aqui no interior de São Paulo. Olambra, no máximo, minhas filhas Olambra, brincarem tá bom um pouco. demais. Lindo. Mas viu a natureza e lá estava a sua visão de Tava Deus, lá né? olhando as Eu araras. senti, Rodrigo, que nós vamos aqui ouvir, né, cara? Você tá pra falar Eu também, não vou mas falar nada, quero, pastor. então, Eu tô aqui só pra absorver. Ó, ele falou do livro de Isaac Newton, maravilhoso, eu sei disso, já falecido, claro, mas aqui eu tenho outros 3 livros muito bons e que tá bem vivo aqui, viu? Só pra você saber aqui, ó, Michel, que benção, né? Porque 12 pesquisadores falam, creio, sobre ciência. Por que creio, né? 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião, do Michelson Borges. Vou deixar aqui pra você deixar a tua pilha cada vez maior. Teu, né? Que bênção, cara. A história da vida, de onde viemos, para onde vamos, Michelson Borges. Mais um livro aqui, a bênção que vocês são pra igreja. Tá aqui, ó, A Descoberta, livraço, né? Denis Cruz e Michelson Borges. São esses 3, tem mais? Você fez muitos outros, mas esse nessa linha, o assunto né? é esse, Exatamente. Eu já quero parafrasear Newton de novo, Quantos livros você escreveu? Desculpa. Eles foram escritos sobre homens gigantes, né? Especialmente essa aqui, que são entrevistas com 12 cientistas criacionistas, Isso, ok. entre os quais aqui o Paulo Bork, Que legal. Rodrigo também e o Dr. Naor, para citar apenas 3, são 12, né? Então, na verdade, eu sou apenas o jornalista que conta as histórias, que busca o entendimento, né? Mas os gigantes estão aqui, nesses Quantos livros. mais ou menos você já escreveu livros de tudo quanto é coisa? Se assomar aí, mais ou Acho menos. que 18 lá pela CPB. Mesmo? Mídia, religião. Mas sobre criacionismo tem esses 3 e outros infantis também. Terra Sim, Gigantes, exatamente. Eu queria sobre saber de todos dinossauros. aí. Então, Tem o escritor. Expedição Galápagos. Legal. Escrever Gente, é uma alegria. a produção tá nervosa aí que eu não abri a caixa aqui, a gente já tá querendo falar outro assunto. Desculpa, dona Jaque, vamos lá. Vocês já sabem, vamos ver o que aqui tem a ver com o assunto. E vocês já falam o que vem na mente e já começamos a conversa. Ateísmo. Dessa vez. Ateísmo. Dessa vez. Faltou a crença- ideia pra Mais produção. de 60 programas. Olha, se cumprimentando ali, ó. A crença eu no tô nada. imaginando o que vai ser. Tá aqui, ó. Não falo Boa. mais nada. E Parabéns, aí? produção. Foi muito profundo. Vamos É com vocês. filosofar agora. É com vocês. Elas trouxeram as subpartículas do LHC. Olha ali, o que bateram lá, então não tá enxergando, mas tá aqui, né? O que vem na mente de vocês? Eu não sei, pra mim vem a grande parte dessa ideia do ateísmo, Uhum. que ela não é baseada necessariamente na ciência, mas ela é baseada em fé também. Uhum. Ela é uma cosmovisão em alguma história, que nem aqui a gente não consegue, não tem nada aqui dentro, nenhum ser humano viu a criação do ser humano. Isso faz sentido. Nenhum ser humano viu a criação da Terra. Então, isso aqui é fé. Não importa se você é ateísta, Gostei. se é ateísta ou ateísta, é fé. Porque, segundo Hebreus, a fé é certeza daquilo que não se vê. E o que a gente nenhum ser humano viu foi o começo da vida. Então, Que pra é mim, louco, esse que vem porque aqui. Gênesis 1, fé, mas o Big Bang não, tá aqui, num objeto, não tá. Ninguém conseguiu Exato, aqui, ver ó. ou Aqui reproduzir. pode ser qualquer uma das percepções de origem. O Michelson teve lá. Vamos lá, Conseguiram Michel. reproduzir, Michelson? No Big Bang Nada. não, né, Michel? Não, nas partículas. Não. Quer dizer, eles estudam aquilo que já existe, Tô né? brincando. Mas não criaram alguma coisa, né? Sim, Então, tá. é tão estranho quando a gente Eles ouve... reconhecem ali alguma coisa de Deus, uma viagem começa super Tem a parte, o bóson de Higgs que eles chamam, mas não é porque partícula de creiam. Deus, tá. Partícula de Deus, né? Tá. Mas não é porque creiam nisso, né? É um recurso ali Ok. retórico, né? Uhum. Mas enfim, o que é interessante é que eles estudam coisas que existem, né? Eu fiz uma pós-graduação em biologia molecular e a minha proposta foi justamente estudar a origem da vida. Mas era uma faculdade também secular, né? A Cândido Mexe Mendes. com a gente. Uhum. Eu não podia falar de criacionismo, de Deus, de Bíblia, Certo. obviamente. E nem a minha proposta era essa, né? Mas eu fiz uma análise de bibliografia e procurei investigar tudo que havia na época, faz uns 4, 5 anos que eu terminei, de artigos, de livros, publicações sobre a abiogênese, ou seja, a origem da vida a partir da não-vida. Uhum. Para ver se alguém neste mundo, algum cientista, algum biólogo molecular, algum bioquímico, biofísico, sei lá, teria proposto algum mecanismo para explicar a origem da vida a partir da não-vida. E a minha surpresa foi zero. Só que Zero. eu pude demonstrar academicamente. Tá. Ninguém propôs isso. Ninguém. E, inclusive, o que me deu a ideia para escrever a monografia foi justamente um artigo numa revista importante de biofísica, de bioquímica e biologia molecular, de 2018, em que os autores admitem, e são gente graduada aí nesse mundo da biologia molecular.
Eu não vou saber agora assim reproduzir de memória tudo que eles disseram, mas num parágrafo eles dizem basicamente o seguinte: todos os cenários propostos até agora para tentar reproduzir em laboratório como teria sido a origem da vida deram em fracassos deprimentes. E aqui entre aspas, é isso que eles falam. Tá. Fracassos deprimentes. É isso aqui. Nossa. Então, a origem da vida a partir da não vida, ou do nada tudo passar a existir, é uma caixa vazia. Você não tem nada palpável. O ateísmo, talvez a semelhança da crença, enfim, mas ele também não é uma coisa, como disse a Karina, que deriva da ciência, da pesquisa. Perfeito. É uma escolha a priori. Você escolhe e depois coleciona evidências para sustentar a sua crença, né? Agora, a gente pode falar mais depois disso, a Karina deve ter muita coisa para falar sobre isso. A gente consegue materializar aspectos da fé, né? Na física, na biologia e na arqueologia, então, nem se fala, né? Agora eu pergunto, o que um ateu que crê no não, né, pode apresentar como materialidade da sua descrença, né? A gente pode colocar numa escala assim, né? Digamos, aqui você tem o extremo da fé. Ok. Eu creio, eu admito, né? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo, que eu não provo, mas eu creio. E na outra extrema da escala você tem o não creio. Eu não creio que seja assim, eu descreio, ou sei lá como posso chamar. Mas o que materializa a sua descrença? Mas o que eu posso apresentar aqui, né? Então, na verdade, o que a gente propõe com esse nosso podcast aqui é que as pessoas analisem os argumentos, né? Como dizia Sócrates, né? Sigam as evidências, levem aonde levar. Se levarem a Deus, aceite-o. Se levarem para não, tudo bem. A escolha Deus nos dá até essa escolha, né? Essa chance de escolher. Obrigado. Vamos lá. O ateísmo, ele acaba sendo um ponto de vista, né? De certa forma. Talvez de algumas coisas que a pessoa viu na vida dela e ela decide não acreditar ou deixar de acreditar que existe um ser superior, né? E talvez uma diferença entre ateístas e religiosos seja que eles não pensam sobre o assunto, diferente de um religioso que vai pensar sobre Deus, existência, de onde eu vim, para onde eu vou, enfim. O ateu simplesmente vive a vida e tá tudo certo. Então talvez por conta disso eles não se deparam com situações para confrontar essa teoria em si ou essa falta de crença. E basicamente seria isso que nesse momento. Eu esqueci outra coisa que eu ia falar, mas depois eu falo, eu esqueci. Os livros vão aparecendo, eu sabia, no meio da conversa, né? Isso aqui é muito bom. Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. Uau! O autor, que é um psiquiatra, né? Ele analisa a vida e o porquê do ateísmo de ambos. Só que ele mostra que na trajetória de Lewis ele encontra Deus, ele se converte, né? E Freud, tanto quanto se saiba, não. E ambos tinham problemas com os pais, com a autoridade, né? Com a sua vida anterior e tal, e acabam transferindo essa... Você mencionou isso assim, né? É isso mesmo. Acabam transferindo essa resistência, essa animosidade para o grande pai, Deus, né? Quando você vai analisar, na verdade, não estou dizendo que todo ateu é assim. Eu conheço ateus que simplesmente não se importam, não querem saber do assunto. Talvez até pudessem ser mais bem categorizados como agnósticos, né? Mas há vários ateus... Vamos explicar para o povo ateísmo e agnosticismo. Tá, o agnóstico é um ateu que não saiu do armário, digamos assim, né? Ele fica assim, olha, enquanto não me provarem alguma coisa aqui e lá, eu fico neutro. Se bem que dizem que quem está em cima do muro já escolheu um lado, né? Sem dúvida. Mas o agnóstico, ele não sabe exatamente, não tem uma postura. Se me derem evidências de que existe um Deus e me convencerem, eu posso me tornar um cristão, um crente, um budista, um muçulmano. Agora, se me derem evidência de que ele não existe, eu posso também ser um ateu. Ele está ali no meio do caminho. O ateu, como eu disse, é um crente no não. Ele já tem uma posição tomada, né? É tipo aqui, ó, o Dawkins, né? Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque é um clássico dos anos 2000, né? Quando houve aquela grande onda neo-ateísta no mundo, né? Um monte de gente escrevendo sobre e alguns escrevendo contra, né? Eu até costumo dizer, ó, se você quiser ler esse livro aqui, ganha tempo lendo esse aqui. Em 1/3 de volume, metade do volume, ele consegue resolver o assunto e contraria aqui os argumentos de Dawkins. Quando você analisa a vida dele, de novo, não quer dizer que seja uma regra, né? Mas o Dawkins, ele sofreu abuso numa escola cristã na Inglaterra. Olha aí. Então, quando eu leio aqui um parágrafo que é triste de ler, quando ele fala assim, Deus é um tirano, é um assassino, é um abusador, eu vejo essa criança dentro dele reagindo a um religioso, infelizmente diabólico lá, que praticou a maldade contra uma criança numa instituição cristã. Então eu vejo aqui um destilar de um ódio que é muito estranho. É tipo assim, Deus não existe, mas eu odeio Deus. Estranho, olha aí, ó. Né? É que existe... as pessoas, elas rejeitam às vezes a ideia que elas têm de Deus. Elas não rejeitam Deus que a gente conhece. A ideia delas de Deus. Então é quase uma forma de paganismo.
Porque elas têm uma ideia distorcida de Deus, porque elas não conseguem conciliar a ideia de Deus com o mal no mundo. Eu já vi isso outras vezes também. Algumas pessoas que às vezes perdem um ente querido que faz muita falta, se tornam descrentes em Deus. Por quê? Como conciliar isso? Como que Deus permite esse meu ente tão próximo morrer? Um Deus de amor não ia permitir uma pessoa... Então, que nem só... falando um pouquinho mais, uma perspectiva diferente, né? São questões subjetivas, né? Chegou rápido até o assunto, a gente pode voltar depois, quem sabe, a questão do mal, né? Ouvir vocês. A questão do mal, né? Um grande filósofo cristão, Alvin Plantinga, né? Deus, a liberdade e o mal. Eu não vou, eu só vou provocar agora, quem sabe, mas porque é o ponto mais difícil. Quando alguém morre, por que um Deus de amor? Então, tá bom, até admito que existe um Deus. E vocês dizem que ele é amor, vocês são cristãos. Mas como que ele permite que haja tragédias, atentados terroristas, crianças morrendo de fome? Como? Essa, eu admito, é a questão mais complicada quando o assunto é ateísmo e teísmo, né? Mas acho que a gente tem um caminho para percorrer para chegar nessa questão complicada primeiro. Até eu lembrei o que eu tinha esquecido antes, mas tem muito a ver com isso também, que é essa questão do que você comentou sobre Dawkins e que às vezes a própria religião, de alguma forma, ou as pessoas envolvidas com a religião, elas causam um mau testemunho na vida das pessoas e isso traz sequelas para essas pessoas. Então elas acabam sendo vítimas do próprio ambiente que elas estavam. E você vê isso em diversas partes da história da religião de forma geral. Então, quando, por exemplo, a religião era uma metanarrativa, na época das inquisições e outras coisas, da religião impondo a sua religião em cima de outras pessoas, ou então da religião sendo corrupta ao ponto de estar mais se importando mais com o dinheiro e com o poder do que em si com a vida das pessoas e com aquilo que elas deveriam se importar. E até um parênteses aí, quando você estuda a história em relação aos vikings, às invasões da Inglaterra e tal, você percebe que apesar de eles serem pagãos, talvez terem uma crença errada, eles eram muito mais sinceros naquilo que eles criam do que os próprios cristãos que em teoria estavam com a verdade em si. Então isso me faz refletir também essa questão de que nós como cristãos devemos ser um bom testemunho, não só por nós e para sermos melhores, mas também para que outras pessoas consigam enxergar um pouquinho daquilo que Deus é de fato. Na faculdade de jornalismo, eu estudei numa federal, né, minha primeira graduação lá. Eu lembro de uma aula, eu não lembro qual foi o tema exatamente, mas eu lembro de uma resposta, de uma interferência que eu tive que fazer, porque um colega disse assim, porque o cristianismo matou muita gente, as inquisições, a Inquisição e as cruzadas. Eu tive que interferir e falar, olha, você está confundindo uma religião específica, numa época específica, com o cristianismo. Se você quer saber o que é um cristianismo ou a proposta do cristianismo, leia os evangelhos. De pessoas que andaram com o fundador do cristianismo. Primeira, sim, testemunhas oculares, né? Não se baseie naquilo que distorceram com o tempo, né? E acho que foi Gandhi, não lembro agora que disse, né? Que o maior problema do cristianismo são os cristãos, né? Ou que eu seria um cristão se não fossem os cristãos, alguma coisa assim, né? Então... Vamos começar ali, qual que é a maior crise hoje para o ateísmo ter força? Vamos começar assim, antes de respondê-los, né? Qual que é o cenário do ateísmo hoje? Porque tem força, tem muita gente, tem um público, tem influenciadores. Me surpreende, Michel. A gente segue aqui algumas pessoas, filósofos do Brasil, gente com conteúdo, gente com discurso bonito, gente quer uma ilustração, vai atrás. Essa pessoa é tão inteligente e assumidamente ateu, né? Eu fico pensando, para mim é impossível, eu já nasci de um berço que eu não consigo imaginar minha vida sem Deus. Então, eu olho, talvez eu seja um pouco ingênuo, inclusive, nisso. Mas é tão absurdo pensar em alguém que consegue nascer e acordar e dormir dizendo assim, não existe um Deus. Vai chegar na morte, a morte é nada mais do que o cessar da minha vida. Gente, eu não consigo imaginar isso. Mas eu sei que isso não ajuda, porque eu não vou talvez conseguir argumentar, porque eu já nasci acreditando, eu acredito, né? Como é que vocês veem hoje o cenário desse ateísmo, não só no Brasil, mas no mundo e novas gerações? Eu não sei, em preparação aqui para o podcast, eu comecei a pesquisar um pouco sobre como que surgiu o ateísmo, né? Karina. Então, eu vou até puxar meu caderninho aqui. Eu ia te perguntar, tá tão bonito, bem assinado ali, depois filma ali aqui, porque tão cheio de gráficos, olha. Meu mapa mental. Gostei. Então, a arqueologia me dá esse background de tentar entender as coisas de forma histórica. Então, quando... Ellen White, ela também fala que a gente tem que entender a história através da luz do grande conflito, né? Então, quando que o ateísmo surgiu no mundo ocidental? Com os gregos.
sexto século, anos 500. Desculpa interromper você, só para lembrar uma coisa, né? A discussão é o ateísmo, não outras formas de religião do que o cristianismo. Não, né? Porque o que surpreende, outros, veja, vai crer no bezerro, vai crer no Buda, vai crer no outro, vai crer no objeto. Mas então é a pessoa que não tem a menor noção de crença, né? Então não é nem aquele que não é cristão e crê numa outra religiosidade. É aquele que o ateu não crê em divindade alguma, seria isso, né? Então, isso, a maior parte das outras civilizações, as primeiras sempre tiveram... adoram alguma coisa, o Egito Sempre tiveram vida, a religiosidade. Egito e Mesopotâmia, que são os dois berços da civilização, né? Um no leste, outro no oeste. Então não é lá de antigo que não se cria em Deus. Não. Cria em algum tipo de divindade. Isso. De repente surge um movimento, não queremos mais Deus. Começou paralelamente na Índia e na Grécia. Só que na Grécia, o que está nessa época do sexto século, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, a gente acredita que lá na Babilônia tem um povo que foi levado cativo. Os israelitas estão lá. Daniel está recebendo visões. Grandes revelações de Deus. Uma das maiores revelações que a gente estuda até hoje, que faz muita diferença no nosso mundo hoje. Então, eu vejo quando Deus está trabalhando muito forte de um lado, o inimigo, ele sempre pega e vai do outro também. Então, Deus está revelando aqui na Mesopotâmia para Daniel o que vai acontecer até o final do mundo. Mais ou menos no mesmo Lá tempo, na Grécia, agora está surgindo o ateísmo. E se você vai vendo, essas duas correntes vão crescendo. O povo de Israel é liberado por Ciro para voltar para Israel, para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Mas aí agora, lá na Grécia, o negócio está aumentando. Todos aqueles filósofos estão vindo, e Pitágoras e tudo mais. Então, eu gosto de olhar nessa perspectiva porque me dá também esperança. Sem dúvida. Esperança, porque às vezes a gente vê algumas coisas, dá a impressão que tá meio que perdido as coisas. Não, Deus está trabalhando. Ele trabalhou na história e está trabalhando hoje também. Interessante, né? Isso aí, nesse paralelo, né? Incrível. Você vai ao Apocalipse agora, você tem Apocalipse 10 e 11. Tá. No 10, a descrição de um povo que surge, que é despertado por Deus no século XIX, para proclamar o criacionismo. Né? O sábado, a volta de Jesus, o juízo, né? Ou seja, as três mensagens angélicas que tem no âmago ali o criacionismo. Né? Deus é o Criador. Ao mesmo tempo, ou próximo no tempo, você tem ali no capítulo 11 a descrição de uma besta chamada besta do abismo, que imita o ateísmo do Egito, lá do faraó, e agora traz isso para o século XVIII, depois avança para o século XIX, com grandes pensadores também ali, que a gente chama de Revolução Francesa. E os ecos dela. Paralelamente, você tem dois movimentos, então, agora, o restauracionismo da crença criacionista, do Deus criador, e agora aqui também você tem o iluminismo, o racionalismo, o humanismo. Morreu, não? Foi nessa época mais ou menos? Não. Nietzsche vem e descreve uma ideia que já havia, né? Deus está morto, não é que ele tenha sentenciado, mas ele está descrevendo uma realidade. Deus está morto para muitos do tempo lá chamado de modernismo, né? Só que hoje a coisa, não sei se você percebe, claro, certamente percebe porque está no meio acadêmico, né? Tá mais complicado, porque o Adventismo ele nasce no modernismo. O modernismo era fundado em argumentos, tinha grandes debates, né, teológicos e racionais nas universidades. Hoje, no pós-cristianismo, no pós-modernismo, as pessoas já não se importam mais com tudo isso aqui. Elas estão indiferentes. Tanto faz, é aquela coisa, você tem a sua verdade, está feliz. Né? Não querem nem... Tá mais pantanoso o terreno, e eu acho que está mais complicado por isso, porque a gente gosta de apologética, a gente gosta de apresentar fatos, argumentos. Não, né? Mas quando não se importam mais com isso, o que sobra? Acabou. Jesus chamou, vinde e arrazoemos, né? Mas eu quero agora fazer uma propaganda de arqueologia. Vamos lá. Então, no século XVIII, fim do século XVIII, século XIX, surgiram esses dois movimentos, né, de descredibilidade da Bíblia, da narrativa bíblica, mas o adventismo proclamando o criacionismo. Mas junto com isso também, 1798, Revolução Francesa. 1799, descobrem a Pedra Roseta. E a Pedra Roseta, ela marca o início da arqueologia bíblica moderna. A partir dali, no século XIX, você encontra grandes artefatos. Você encontra, por exemplo, o obelisco negro, que pega e mostra o rei Jeú se prostrando. Então, ali você vê um relato bíblico, assim, esculpido o jornal daquele tempo aqui, né? Esculpido na pedra. E vários outros. A pedra moabita, vários outros. Lá do Ipuer também, que pega e relata as pragas. Então, assim, eu acho que, como eu falei, do sexto século, também no século
18 e 19 também a gente tem esses movimentos que estão crescendo ao mesmo tempo. Adventismo, evolucionismo, Tudo meio junto. dúvida, marxismo, espiritualismo. mas também agora a arqueologia, ela tá vindo. E eu acho, eu dando aula para os meus alunos, tem que refletir, né? Por que a arqueologia ela é relevante hoje? Porque a arqueologia ela me dá uma âncora material. Que legal. Não é esse mundo etéreo, mundo de fumacinha. Existe. A verdade não é relativa. A verdade existe. E a verdade está ancorada em pedras, em elementos históricos. Não é relativo necessariamente. Só para confirmar, então, desculpa eu voltar nesse assunto, mas até o século VI, então, o que havia era uma grande torre de Babel de crenças, credos, idolatrias e tudo o que for de civilizações religiosas. Mas não há, então, arqueologicamente falando, algum dado que diga que naquele período anterior se diria que não cresce em Deus. Se cria em qualquer Deus, politeísmo, ou seja, então, o ateísmo foi inventado pelo ser humano. Sim. No século VI. Então não é história. Não, eles não teriam como dizer, não, há 6.000 anos atrás tem uma civilização que já não cria em Deus. Não, então no sexto século se inventa que Deus não existe. É isso. Isso. Historicamente falando. Isso. Tá bom. Agora, tem um detalhe interessante. Obrigado. Isso aí já valeu. Pode falar. Deus tem sua luz, né? Sementes da verdade espalhadas por todas as culturas. Eu não trouxe aqui porque não ia caber, mas tem um livro muito bom, acho que da editora Vida, Sócrates e Jesus. Olha. De um teólogo alemão, se eu não me engano. E ele propõe, é uma ficção, mas é bem interessante. Sabe que Sócrates foi morto, foi assassinado, né? Foi forçado a tomar cicuta, veneno, com acusação de ateísmo. Porque ele não cria nas divindades pagãs do Egito. E nem eu creria, né? Num Zeus que é um adúltero, é um tirano, aqueles deuses que eram mais seres humanos com poderes, eram super-heróis maldosos, né? No entanto, Sócrates não era ateu. Ele pregava sobre um logos. Olha que interessante. Logos, né? Um ser que transcenderia tudo, assim, o todo. Ele não tinha assim, uma classificação muito pessoal para esse logos, mas enfim, era a ideia de que era algo transcendente, maior que tudo. Será que se ele conhecesse o verdadeiro logos, Sócrates não seria cristão? O autor propõe esse raciocínio. Ele imagina Sócrates aparecendo por algum motivo no século XX. Ele se matricula numa faculdade Harvard. Ele faz uma paródia de teologia e ele começa a questionar os colegas. Ele assim, olha, vocês falam tanto de Bíblia, não conhecia a Bíblia, né? Aí ele vai à biblioteca, pega a Bíblia e passa a noite lendo o Antigo Testamento. Quando chega na sala de aula, ele pergunta para os colegas, vocês já leram o Antigo Testamento? Os colegas cristãos nominais, né? De uma cultura cristã, como a do Brasil. Sim. Já, Sócrates, são histórias legais ali, historinhas bonitinhas, dilúvio, né? O Jonas e tal. Não, mas peraí, vocês leram com atenção? Como assim, Sócrates? Ali os autores dizem palavra de Deus. Eles falam em nome de Deus. E vocês estão me dizendo que é um livro de historinhas, de cultura ancestral, né, hebraica. É só isso? Aí ele, na noite seguinte ele passa lendo o Novo Testamento. Chega na sala de aula e pergunta, vocês já leram o Novo Testamento? Empolgado assim, Sócrates, né, o nome das perguntas, né? Já, Natal, né, essas coisas aí da nossa cultura. Não, peraí. O que é o Novo Testamento para vocês? Quem é Jesus para vocês? Jesus, e aí já entramos no outro capítulo da conversa aqui, né? Que seria o próximo passo. Primeiro resolver o ateísmo, depois qual Deus, né? Mas Jesus, ele era um grande mestre, um filósofo, talvez um profeta. Sócrates fica assim, contrariado e pergunta, como assim só um profeta? Acabei de ler o Antigo Testamento, né? Na Bíblia, e nenhum profeta nunca disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Nunca vi isso. Jesus, ele afirma ser Deus. E aí entra o C.S. Lewis, né, que diz, ou você aceita Jesus pelo que ele diz que ele é, ou você o rejeita como impostor, ou lunático, ou alguma coisa assim. Então o Sócrates confronta esse cristianismo nominal das pessoas que nem pensam porque são cristãs, que na verdade o cristianismo apresenta um Deus real. Um Deus que encarnou, um Deus que... Um ser humano que teve a coragem de dizer, eu sou Deus. E isso é forte, né? Então, repito, né, e finalizo. Deus, ele espalhou as sementes da verdade em várias culturas. Lá na Grécia tínhamos Sócrates. E talvez outros que não foram registrados na história, né? Mas que tinham uma compreensão mais próxima daquilo que realmente é o Deus único, né? O Deus da Bíblia. Essa ideia que Deus tem o seu povo espalhado pelo mundo é muito legal. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome, mas eu posso depois dar para o pessoal da produção e colocar nos comentários. Mas
Agora, esse pesquisador, ele vai nos diversos continentes. Faltou Melquisedeque, não é esse? Que também... E pesquisa o dilúvio em diversos continentes. E em quase todos os continentes. Inclusive no Brasil, os índios, eles tinham uma história de um dilúvio universal. Então, assim... Isso é incrível. Em todos os continentes, só não na Europa, mas porque eles acham que a Europa está muito próximo ali do Oriente Médio, que daí não tem. Mas eles herdam, né, o do Oriente Médio. Mas então, só para dizer que existe esse eco que permaneceu na cultura dessas histórias, né? Eu acho que esse é um da SCB, da Sociedade Criacionista Brasileira, é o Bill Cooper, se eu não me engano. Eu tenho ele em inglês, eu não sei o nome em português. Ele traça, usa a tabela das nações, de Gênesis 10, né? E mostra como as culturas têm esse mesmo registro, né? 200 culturas que têm um registro sobre dilúvio. Que interessante. Então aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu. E daí, então, o plano do dilúvio para o Novo Testamento, também no Novo Testamento, quando agora as pessoas começam a se converter ao cristianismo, eles são acusados de ateus. Por quê? Porque é só um Deus. Porque tinha tanto Deus, eles acreditavam em tantos deuses ali, o panteão era tão grande, que se você acredita só em um Deus, então agora você é ateu. Né? Então, só para reforçar essa ideia de que o ateísmo não é dominante na época de Jesus. E se a gente parar para pensar naquilo que o pastor Deus falou antes, que juntando o que você falou que, sei lá, 6.000 anos a gente não tem historicamente falando, uma possibilidade de ateísmo, a gente remete muito dentro daquilo que a gente acredita como cristão, do mundo não ter milhares de anos, milhões de anos, mas ter milhares, de que há 6.000 anos atrás provavelmente estava muito próximo da forma como Deus conversava com as pessoas diretamente. E quando você está perto da fonte, não tem por que você não acreditar na fonte. Então, quanto mais distante da fonte, mais autossuficiente as pessoas se tornam e esquecem daquilo que elas ouviram dos seus pais. E hoje, talvez, nós vivemos o mesmo aspecto, porque pós-Jesus, estamos ficando mais longe da fonte novamente, e as pessoas se tornam autossuficientes, sem guerra, sem problemas, enchendo a barriga, se tornando obesos e outras coisas que a modernidade nos traz de certa forma, a tecnologia, e daí a gente está ficando mais longe da fonte, e dessa forma as pessoas começam a acreditar nelas próprias e não precisam de acreditar em coisas maiores, seres maiores no caso. É muito interessante você falar isso, que as pessoas começam a acreditar nelas próprias, porque uma das versões do ateísmo que surgiu no século XIX também é que eles falavam assim, o ser humano precisa de liberdade, precisa se libertar dessa ética desse Deus. Ele tem que escolher a sua própria ética. Só que agora vamos pensar nas consequências disso. São terríveis as consequências disso. Então, tem um historiador, ele é professor da Universidade de Harvard, Niall Ferguson, e ele estudou por que a Alemanha aceitou as atrocidades de Hitler. Porque o Hitler sozinho, ele não conseguiria matar Totalmente. E fazer... Ele precisava de um país trabalhando para ele. E por que os alemães aceitaram isso? Porque a Alemanha, na época, era o país mais educado da Europa. Então, assim, ele não conseguia entender. E sabe qual que é a conclusão que ele chegou? Foi o declínio da ética moral baseada nos conceitos judaico-cristãos. Ou seja, foi a negação e a rejeição da ética da Bíblia. Uma versão, no caso, né? Então, é a versão. Então, acaba sendo um paganismo. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você rejeita essa ética e você se torna um Deus, você escolhe a sua própria ética, você está se colocando no lugar de Deus, que você está se fazendo de Deus, né? Você vê quantas consequências elas advêm de uma ideia, né? Eu tenho outro livro em casa que também dá para trazer. Darwin, livros, Darwin, né? e Hitler e Darwin. Sim. Eita, Muito interessante, muito interessante. E se alguém duvidar do que eu vou falar agora, eu tenho outro da secretária pessoal do Hitler, chamada Traud Jung, que num diário ela escreveu que é isso mesmo. Hitler tinha como um de seus livros de cabeceira A Origem das Espécies. Tá, mas agora você quer dizer então que todo darwinista é um nazista? Não, não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que 10 tem consequências. E que Hitler tinha que abandonar uma ética para adotar outra. Por que ele passa a considerar uma população, uma etnia menor do que outra, né? Superior, uma superior, outra inferior? Por que ele considera a vida tão desvalorizada assim a ponto de poder matá-la assim como algo de fábrica, né? Linha de desmontagem, né? Matando assim aos milhões. Porque é da Bíblia que vem a ideia de que nós somos todos iguais.
o criacionismo bíblico que nos dá essa convicção, que é antirracista, que é anti-eugenista, que é anti tudo que promove separação. Por quê? Porque nós somos todos originários de um mesmo casal. E depois de uma mesma família, a de Noé. Então nós somos todos irmãos, independentemente da cor de pele e qualquer outra coisa que nos aparentemente distancie, né? E somos formados da mesma forma, né? Exato. Em relação então, agora, se você adota a visão evolucionista, darwinista, seleção natural, etc., bom, essa aqui ela evoluiu, essa aqui ela foi selecionada, é o mais apto. Então eu vou dar uma mãozinha para evolução e vou eliminar o menos apto já, porque isso já vai acontecer mesmo. É complicado e ideias têm consequências, né? A sua percepção do ser humano muda, né? E alguns estudiosos dizem que a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo é baseada em 3 coisas. A nossa visão, primeiro, de Deus, depois do ser humano e outro do cosmos, que é a natureza. Então, eles tiram Deus da jogada, o primeiro elemento, daí já distorce o segundo elemento, que é o ser humano. Então, aí você já começa a ter essa distorção muito grande da ética e da moral. As consequências são desastrosas. Estamos falando do ateísmo, um passo à frente. Nós temos 20 minutos para terminar e tem que falar 5h30. Deixa eu só comentar um detalhe. Vamos começar a defender, porque você falou, né? Falar do ateísmo e depois falar de quem é o Deus, né? 2 vezes apareceu aqui a expressão Big Bang, né? Sim. Eu acho que é um detalhe que precisa ser, assim, equalizado também, porque eu vejo muitos podcasts que revelam um desconhecimento da questão, como se o Big Bang estivesse em oposição ao próprio criacionismo, né? Olha só, esse indivíduo aqui, o Antonino Zikic, era presidente da Federação Mundial dos Cientistas, é um físico, né? E aqui ele mostra por que ele abraçou a fé cristã, né? E ele comenta, se eu não me engano, nesse livro aqui, mas tem outros que falam também, né? Esse aqui também, para não correr o risco de deixar de lado, muito bom. Anthony Flew era tido como o maior filósofo ateu do século XX. E antes de falecer, ele teve a coragem, a honestidade intelectual de repensar tudo que ele tinha ensinado, pregado não, né? Falado contra, né, o cristianismo. E escreve um último livro que é fantástico. E ele não chega a Deus pela Bíblia, porque ele não aceitava a Bíblia. Ele chega pela filosofia. Um ateu garante que Deus existe. O último livro dele é um testamento, praticamente. Não trouxe aqui, mas tem um outro, aquele do Francis Collins, A Linguagem de Deus. Outro caso, esse eu sou fã. Um médico, biólogo, liderou o projeto Genoma, 10 anos estudando o genoma humano, era ateu no início do processo, chega um momento que ele se rende, não dá mais. Se tem um código, tem que ter um codificador. Se tem informação, tem que ter uma fonte informante. Hoje ele é um cristão, acho que católico. Então, a questão do Big Bang, né? A vida na Terra, ela remonta aí aos 6.000 anos, né? E nós cremos na semana literal da criação, por isso guardamos o sábado e tudo mais. Mas o universo pode ter seus bilhões de anos sem nenhum problema, né? O Big Bang, essa ideia, que não tinha esse nome inicialmente, ela foi proposta por um padre físico, veja só, Lemaitre, né? Portanto, era uma ideia bem teísta, né? Teísta. Não ateísta. Os seus pares ateus é que tentaram assim, estigmatizar essa ideia, que é chamada de mais bem chamada de modelo padrão, como Big Bang, uma grande explosão, para tentar assim, colocar um apelido jocoso. E pegou. E hoje todo mundo aceita. Assim, entre o meio cosmológico, astronômico, é praticamente resolvido. O próprio Einstein resistiu a essa ideia porque ele achava que o universo fosse eterno. A maior parte, eu ouso dizer que a maior parte dos cientistas que lidavam com isso pensava que a matéria era eterna, porque se não há Deus, tem que ter alguma coisa que precede tudo. O que seria? Sei lá, a matéria. A matéria existe, a matéria é para ser um Deus, né? Dado o tempo suficiente, tudo é possível, como o Carl Sagan dizia, também um ateu, né? Bem, aí chega um físico, um padre, com cálculos matemáticos avançados e demonstra cientificamente um modelo científico, matemático, de que o tempo e o espaço tiveram começo. Isso é o Big Bang. Não tem nada a ver com grande explosão. Essa é uma ideia que foi depois distorcida, né? A grande explosão ou a singularidade cósmica. O modelo basicamente diz: o tempo e o espaço tiveram um começo. E tudo indica que há alguns bilhões de anos. Não sabemos quanto exatamente. Se teve um começo, tem que ter uma causa. Esse é o problema. Qual é a causa? E aí foi um rebuliço. O próprio Einstein teve que se render aos fatos, aos cálculos, e admitir realmente que o universo teve um começo. E se tem um começo, tem que ter uma causa. Então, o modelo padrão, apelidado de Big Bang, não está em oposição à Bíblia. Isso é importante a gente entender, né? O que está em oposição à Bíblia é a ideia construída distorcidamente a respeito do Big Bang. Aí sim. Mas se você se limitar àquilo que o modelo propõe, a Bíblia fala que realmente, né, o tempo e o espaço eles começam quando Deus diz não haja luz, porque ali é a semana da criação, mas quando Paulo diz, né, que lá em Hebreus,
que o universo veio a existir a partir daquilo que não existia. Isso é o Big Bang. O Big Bang correto. Né? O tempo e o espaço passam a existir. Deus está além do tempo. Então, no conceito físico, eu sei que a filosofia e a teologia entendem de um jeito. Mas do ponto de vista da física, Deus é atemporal. Mas ele se insere no tempo e se torna temporal também para interagir com os seres humanos temporais. Então, a primeira causa tem que ser atemporal, transcendente à matéria e ao espaço, porque ela cria tempo, espaço e matéria. Quem é esse ser que transcende o tempo, o espaço, a matéria, que decide fazer alguma coisa, portanto tem volição, portanto é pessoa, né? E é todo poderoso porque criou muita matéria e muita energia, e é ultra inteligente porque ele cria um universo que funciona com leis finamente ajustadas. É um caminho longo para chegar a que é o mesmo Deus. A mesma causa primeira não causada é o Deus da Bíblia. Então isso para mim é tremendamente interessante, tanto que converte pessoas que pensam fora da caixa, que ousam questionar suas pressuposições e têm a humildade depois de admitir, eu estava errado, um ateu garante, Deus existe. Agora é uma pergunta para hoje, né? O ateísmo é uma oposição a Deus ou hoje é uma completa indiferença de qualquer percepção, como você falou? Esse que nos preocupa, porque sou ateu porque nunca me provaram. Ok, que é pelo menos uma prova. Sou ateu porque doesn't matter, não tô nem aí pra nada, não quero saber. Eu acho que esses que são a maior característica do nosso período agora, porque discutir, cara, eu sou muito admirador de vocês que falam, que defendem, mentira, se você não foge, né, você não foge da reta, você não foge do pênalti, da necessidade desse, peraí, vamos com respeito argumentar, eu vou argumentar, né, e de repente a gente tem uma galera, uma juventude que deveria pelo menos então brigar pelo ateísmo, para a gente poder conversar, convencer e discutir. Os militantes se renderam. Olha aí, ó. O ateísmo militante lá de Dawkins, de Harris, ele passou. Hoje 2%, eu pesquisei, acho que menos de 2% do mundo hoje se declaram ateus de fato. Ok. A maior parte deixa a vida me levar. E aí como é que vocês veem que a gente pode... Talvez tenha o ateísmo apologeta e esse ateísmo indiferente, que é o que mais nos preocupa. Onde a gente salta com a Bíblia, com a nossa crença, com a nossa fé, com Deus. Eu acho que a base de tudo em relação a isso é relacionamento, né? Porque se assim como eu falei antes, que pessoas se tornaram ateias talvez por uma distorção do cristianismo, se essas pessoas tivessem talvez um bom contato, como Dawkins tivesse um bom contato com alguém cristão... Esse livro talvez não tivesse sido escrito, né? Ok, sim. Possivelmente. E outros casos, como você mostrou do Anthony Flew, que ele era ateu, ele não se importava, chegou um momento que ele falou, não, vou pensar melhor, no momento de morte. E se tornou cristão não, mas se tornou, acreditou em Deus. Então assim, a gente percebe que o ateísmo, em alguns casos, quando as pessoas não se importam de fato, elas não só se importam em saber se Deus existe ou não, como elas acham que outras coisas são muito mais importantes. Em algum momento da vida, elas podem voltar a pensar nisso e vão chegar em alguma conclusão. E alguém bom para elas, cristãos ou que acreditam em alguma coisa, podem e devem ser um caminho para essas pessoas acreditarem em algo, certo, se importarem com algo por influência de outras pessoas, né? Aqui, isso é tremendamente importante, né? O testemunho, né? Eu estava assistindo agora no caminho para cá, são 2 horas de Tatuí até aqui, né? No estúdio aqui. Alguns vídeos do Karnal, Leandro Karnal. Sim. Discordo de um monte de coisas em relação Talvez a ele, mas é um dos que eu mencionei pensando. Karnal, Pondé, que Exatamente. também se assume como ateu, embora não tanto quanto Karnal, mas são pessoas educadas. Fazem frases, são muito inteligentes. Aí eu gosto também, de ouvir, eu gosto de conversar, gosto até de reagir. Sim. A pessoas assim. Tem uns que não dá, nem talvez valha a pena a gente gastar tempo com, né? O Karnal, ele gravou um vídeo falando do porquê ele é ateu. Ele era cristão, né? Ele nasceu no lar católico, foi coroinha e tudo mais. E ele explica por que ele se tornou ateu. Eu entendi as razões dele a respeito, né? Mas a reação foi tão grande, foi o vídeo mais assistido no canal dele. Ele então gravou um outro como reação a comentários. Eu fiquei triste e envergonhado com alguns comentários de pessoas eu chamo assim, cristãs. De gente confrontando, estraga, dizendo, né? Você é tão inteligente, como pode ser um ateu? Você... Até lá usou uma expressão que eu não vou nem saber reproduzir, porque é muito ofensiva, assim, né? Você é alguma coisa assim. Quando que uma pessoa dessa, quando repensar o seu ateísmo, talvez lá no fim da vida, talvez quando a doença confrontá-lo, talvez quando uma limitação absurda, né, bater a porta, quando que ele vai pensar nessas pessoas como referencial de cristianismo? Alguém até disse assim, né, que o cristianismo
nós somos cartas vivas de Deus, mas alguns desses aí precisam de uma edição. Oh. Né? Gostei. Porque estão sendo péssimas cartas. Então, o cristão tem que entender que muitas vezes, mais do que ganhar um argumento ou ganhar um debate, Perfeito. é ganhar pessoas para Jesus. Então, eu prefiro vencer na educação, na minha postura, mais do que com meus argumentos, com os meus livros, com as minhas... Porque eu não estou aqui para vencer uma batalha, eu estou aqui para levar pessoas para Jesus. E a maior forma de levar pessoas a Jesus não é só com argumentação racional. Isso ajuda muito, mas é com a minha vida. Eu diria que é a menor, Tá fazendo diferença na sua vida? Boa. Né? Porque a argumentação racional sem relacionamento não tem estéril. cola, não tem liga no processo. Uhum. Essa semana eu estava lendo a Paulo em Éfeso, no livro Atos dos Apóstolos. E a autora, ela fala que Paulo, ele chamou os colegas dele, os colegas que seguiam ele nas viagens eram as pessoas que eram mais bondosas, não eram necessariamente as mais brilhantes, mas eram aquelas que eram boas cartas. Barnabé, que já foram editadas, né? Aquelas cartas que já foram editadas. Então, realmente, esse é um ponto muito interessante de se levantar, né? Então, é muito fácil apontar para os outros, né? Vocês não acreditam em Deus. E eu? Eu tô vivendo como eu acredito em Deus? Muito bom. Tempo chegando, não ao fim ainda, mas já tem que começar a provocar vocês um pouco mais. O que vocês hoje falariam para um ateu? Sem lacração aqui, sem nenhuma polêmica, mas se você tivesse falar, tá aqui, um ateu aqui, o que você falaria para ele assim no seu contato, que eu ouvi de vocês assim? Eu leria um texto bíblico. Incrível, né? Aí, Começar pela Bíblia. Que legal. Mas não no sentido assim de apologética, Isso, de Michel, comparação. Sim. Eu vou deixar aqui pro pessoal para depois irem atrás, mas Lucas 24, 11 e 12. Eu gosto de começar minhas palestras sobre crença com esse texto. Lucas 24, 11 e 12. O que acontece lá? Jesus ressuscitou. Os discípulos não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo. Não criam, não aceitavam, não tinham... passava longe da ideia deles que o Messias iria morrer e depois ressuscitar. Embora Jesus tenha preparado muito bem. 9 meses antes ele estava falando insistentemente, eu vou morrer, importa que o Filho do Homem vá até as autoridades, seja morto, a ovelha muda, o matador e tudo mais. Bem, aí ele ressuscita, Maria e as mulheres têm esse primeiro contato, né? Foram as privilegiadas de terem essa primeira revelação, voltam correndo para contar para os discípulos que estavam lá trancados numa casa com medo de serem mortos também, e eles não acreditam. Não, peraí, como assim? A gente viu, né? De longe, João de perto, ele estava na cruz, ele morreu, né? Ele foi sepultado. E agora vocês vão dizer que ele está vivo? Não dá. É impossível. Pedro ouviu tudo isso, mas o texto diz que, mesmo achando que elas estavam delirando, ele correu para o sepulcro. Ele correu. Aí João viu Pedro sair correndo, eu vou também. E era mais jovem e ultrapassou Pedro. No relato a gente vê que João chega antes, mas quem saiu primeiro foi Pedro. Eu desafio os amigos ateus, a quem eu respeito muito. Ateus, sem dúvida. Não aqueles militantes que querem impor, que querem... Tanto quanto eu não respeito cristão brigão, eu também não respeito ateus brigões, né? Bom. Eu prefiro deixar que Deus resolva essa questão. Mas para os amigos ateus que se permitem pensar, abrir a mente para outras possibilidades, eu diria, sejam como Pedro. Pedro aqui foi um verdadeiro cientista. Porque o que faz uma pessoa que é intelectualmente honesta? Eu acho que é impossível que haja um Deus, que o universo tenha sido criado... Mas eu vou lá para verificar. Sem dúvida. Na dúvida. Eu vou lá no sepulcro, eu vou até o sepulcro para ver se é verdade. Interessante a visão. Pedro podia ter ficado sentado ali sobre suas dúvidas e reclamando, não, é impossível, não dá, a gente viu, não tem como ele ressuscitar, não tem como, é impossível. Ia ficar lá lamentando, talvez perdesse a tremenda oportunidade que ele teve de ver com os olhos, né, ali a tumba vazia. Então, o que eu diria é um convite, na verdade, né, para os nossos amigos ateus, para os agnósticos, para os que duvidam, né? Não é pecado duvidar, Deus entende. Não é pecado. A própria doutora Karina citou aqui, né? Venham, vamos conversar. É a proposta de Deus, né? Então, não tem nada de errado nisso. Eu acho que é pior uma fé cega do que uma descrença honesta. Olha, ou, assim, o bom ceticismo, né? Que o próprio Chesterton, nesse livro aqui, né? O Ortodoxia, né? O Chesterton, que era um jornalista também, ex-ateu, né? Influenciou o próprio C.S. Lewis, também um ex-ateu. Ele diz assim nesse livro: quando você encontrar um cético, não tente provar alguma coisa para ele. Faça com que ele seja cético até o fim. Como assim? Você é cético mesmo? Sou cético. E com relação ao seu ceticismo, você é cético? Bem, aí... Não, eu acho que eu tô certo como sendo cético, né? Não, então você não é cético.
Cético vai até as últimas consequências. Será que eu estou errado? Então, repito, seja como Pedro. Eu tenho uma convicção de que não é possível, mas eu vou lá para verificar. Então analisa, né? Pensa, reflita, volte aqui a esse podcast e analise todos os argumentos que foram dados aqui. O tempo é pouco, né? Mas tem muita coisa. Mas tem muita coisa, né? Esses livros Existe que eu citei... semestre, deveria estar um semestre Então, só. né? A Sociedade Criacionista Brasileira, que eu citei agora aqui há pouco, né? scb.org.br, tem muito material bom. Eu acho que esse livro, Depois do Dilúvio, esse que você mencionou, acho que é esse, né? Tem lá no catálogo da Sociedade. O fundador dela, Dr. Rui Vieira. Que pena que já não dá mais para trazer para um podcast, está com 90 e poucos anos, mas uma vida de produtividade, não parou ainda, escrevendo o tempo todo. Era ateu, se converteu na faculdade de engenharia. Que história fantástica, né? São pessoas que foram como Pedro. Eu não creio, mas eu vou verificar. Então, é o benefício da dúvida, né? Pelo menos isso você deveria fazer. E aí, Karina, para um ateu, o que você falaria? Eu vi, durante a pandemia, a gente assiste muitos vídeos, né, que ficava em casa, e eu vi algumas pessoas, durante a pandemia, elas se deparando com mal. E um mal tão grande que elas falaram assim, se existe tanto mal, tem que existir bem também. Uhum. Tem que ter um lado bom também. Então, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, se você olha o mal do mundo, você não tem solução. Tem que existir um bem também, tem que existir um lado bom também. Porque senão você se torna... A vida perde sentido, você se torna um niilista. Então... E aí, Rodrigo? Como que eu sei que uma linha tá torta? Eu tenho uma linha reta para basear, né? Isso. O que é o mal? Como é que eu sei que é mal? Por que Hitler foi mal e Madre Teresa não é má? Né? Qual é o padrão? Qual o parâmetro? Então, o próprio fato de eu me revoltar contra a maldade já demonstra que lá dentro foi implantado em mim um sentido de bondade. É super interessante isso, porque várias culturas, se você for perguntar para eles eles têm algumas ideias do que é certo e do que é errado. Então, mesmo agora para a arqueologia, no Código de Hammurabi, não, é da Babilônia, não é cristão, não é judeu. Mas tem várias coisas muito parecidas com o nosso decálogo. Então, assim, com o que está na Bíblia. Então, assim, existe uma noção de certo e errado no ser humano, né? E também é uma questão de perspectiva, né? Como você falou, a pessoa olha na pandemia e vê o mal. É importante que tenha o bem para poder equivaler ao mal. Outra pessoa vai ter uma outra perspectiva e falar, esse mal é culpa de Deus ou de alguma coisa, é melhor eu não crer ou não gostar desse ser. Então é uma questão de perspectiva também, daquilo que a gente vive e daquilo que a gente é. Gente, que fico pensando assim, Deus olhando essa nossa conversa, que bênção. A gente aqui é tudo de Deus, a gente crê mesmo. Se você está assistindo isso, está sentindo um incômodo, fervendo, com raiva, tá ótimo. É melhor você sentir essa raiva que Saulo tinha de Deus, para daí você cair do cavalo e aprender de uma vez por todas a bênção que é. Não é? Desculpa, gente, é porque a gente ama esse assunto. Eu gosto de vocês, eu vejo que vocês são pessoas coerentes, esclarecidas, e é tão bom, porque, Michelson, a gente tem que fazer a diferença e o mundo também tá carente. Então, me entristece esses indiferentes, porque tá nem aí, uma hora você vai ter que se haver com a morte e o que vem depois, tá? Então, e os que estão aí discutindo e defendendo o ateísmo, e a gente também tá aqui para no momento estar disposto a conversar, e é nesse equilíbrio, sem lacração, que a gente tem que discutir. Mas olha, desde o começo, a Caixa provou, é fé para crer em Deus, é fé para não crer em Deus, né? Isso é muito forte, é muito bom. Vamos para nossa foto ali, produção. Essa foto aqui é histórica, hein? Guardar no coração, olha. Vocês aqui já estão em alguma dessas fotos ali do quadro. Bom, 3 minutos, eu tenho que ir pro QQQ, né? Que bom, que pena, que tal. E esse eu quero sentir a profundidade da bênção da discussão do ateísmo. Que bom o quê? Que pena o quê? E o que tal é olhando para a câmera e aquele apelo de professor, de arqueólogo, de escritor, né? E de publicitário. Eu quero começar com você. Fui bonzinho, pra você não ficar depois deles, né? Vai você no que bom, que pena, que tal, Rodrigo? Que bom que os ateus existem. Porque é uma forma de demonstrar que Deus dá livre-arbítrio e não é um ser tirano. Dá outro podcast aí, ó. Liberdade. Gostei, Rodrigo. Que pena que talvez eles não se permitam estudar mais e tentar conhecer um ser que os criou. Porque eu creio que se eles estudassem, eles deixariam de ser ateus. E que tal... Olhando. E que tal se nós cristãos deixarmos de sermos
advogados e passarmos a sermos testemunhas de Deus, que é aquilo que ele pede pra gente. Deus não pede na Bíblia que nós sejamos advogados. Advogados é Jesus. É isso aí. A gente tem que ser testemunha. Bom demais. Vamos lá, Karina. Que bom. Que bom que a gente tem revelação para a gente analisar. Então, temos a revelação escrita, a palavra de Deus, mas também temos a revelação da natureza. Que a natureza, se você olhar um cientista, como o Michelson colocou, alguns cientistas que olharam com qual que é a palavra que está me faltando? Você sendo honestidade para a natureza, para a ciência, né? Com sinceridade, você pode ver Deus ali. Então, que bom que Deus ele se revela também na natureza. Com certeza. Que pena. Que pena que hoje a gente vive num mundo de muita indiferença. É isso aí. Esse mundo me deixa muito triste. Eu sou professora de alunos de 20, 18, 17 anos que vivem nessa indiferença. Dá vontade de assim, acorda. Dá um sopapo ali. Acorda. Tem vida para ser vivida. Tem muita coisa. Então, que pena assim. Mas existe solução aí também. E que tal? Que tal se a gente experimentar viver como se a gente realmente acreditasse que Deus existe e isso transformasse a nossa vida e fôssemos cartas de Deus. Vamos permitir sermos editados por Deus, cartas editadas por Deus. Que bênção. Michelson, vamos lá. Bom, que bom que Deus nos deu um cérebro capaz de entender essas coisas, né? Gente. Nos deu um cérebro capaz de nos conectarmos com a realidade que nos rodeia e estudá-la. Isso é fantástico, né? E eu não vejo, assim, qual o sentido evolucionista para esse tipo de coisa, porque a gente só se incomoda, na verdade, às vezes, né? Por que existe uma religião? Por que filosofia, se somos apenas um amontoado de moléculas e átomos aleatórios, né? Não, existe algo aqui dentro organizado que consegue se sintonizar com o universo e nos dar respostas. Isso é incrível. Que pena, eu acho que eu vou na mesma linha da doutora Karina, que pena que alguns são tão indiferentes a tudo isso, que é tão fascinante, tão apaixonante entender, estudar, conhecer, e quanto mais a gente estuda e entende a natureza, mais a gente se apaixona por Deus, o Deus da natureza, o Criador da natureza. Então, que pena que alguns só vão perceber isso lá adiante e vão ter desperdiçado um bom período da vida, né? Eu louvo a Deus porque eu me converti com 18 anos e deu tempo para recuperar algumas coisas ainda, né? Estou tentando recuperar até hoje, né? E que tal, já que eu trouxe aqui esses livros, eu não vou deixar de falar de dois outros, tá? Porque senão eu vou ficar frustrado. Por favor. Que tal você ler esses dois livros aqui, ó? Pelo menos, né? Que legal. Além dos meus, que são filhotes, mas aqui tem coisa de gente grande, né? Esse aqui, John Lennox, é um matemático, professor lá em Oxford, fantástico, tá? Um pensador de primeira grandeza, escreveu, entre outros, esse aqui, ó. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Se Deus não existe e a ciência está tão avançada, por que essa ideia permanece? Por que quanto mais a ciência avança, as pesquisas científicas avançam, mais a gente tem confirmações da arqueologia, da física, da biologia, a respeito de design, de ajuste fino, de teleologia e de outras coisas mais, né? Então, recomendo, tremendo livro. E esse aqui, eu me identifico tremendamente com esse autor aqui. Lee Strobel é um jornalista. E ele era jornalista investigativo do Chicago Tribune, um grande jornal americano. A esposa se converte. Se torna tem filme. Tá? Procura lá, Lee Strobel. Tá. Lee Strobel. Eu esqueci o nome do título do filme lá. Mas acho que é alguma coisa parecida com isso aqui, Em Defesa da Fé. Foi o filme que teve foram dois filmes, não foram? Não, esse é um outro. Esse é outro, mas é parecido a história. É The Case for Christ, mas em eu acho que é alguma coisa assim. O Caso para Cristo. Esses aí que você mencionou, assim, esse aqui é muito melhor. Mas é uma história parecida também, inclusive. Mas é muito. Esses aí são ficção e assim, eu acho que tem umas coisinhas meio forçadas. Entendi. Né? Deus não existe? Eu acho tem umas coisas no roteiro que eu acho meio forçadas. Okay. Não acontece na vida real aquilo lá. Mas aqui não, aqui é uma história real. O filme é biográfico também, como livro. E o Lee Strobel, então, ele começa a pesquisar sobre o cristianismo para tentar refutar a esposa. Mas em secreto. Ele não queria que ela soubesse. Ele começa a viajar, entrevistar autoridades. Ele usa a sua argúcia de jornalista investigativo para pesquisar se Jesus realmente existiu e se a Bíblia é um livro confiável. Resultado, tá aqui, né? Ele se converte. Fatos, né? Fatos. Recomendo tremendamente esse livro e o filme derivado dele, né? Obrigado. Então, que tal? Que tal ler? Que tal buscar? Que tal estudar? Eu tenho certeza que você vai ter grandes surpresas, até porque Deus está disposto a se revelar para aqueles que o buscam, né? E aqui tem a... Aí eu coloco tudo isso aqui, faço uma pilha. Vamos fazer. Vai lá, faz a pilha para mim aqui. Olha.
Aí, Aqui é a lógico imagem. que cabeceira, Que maravilha acima de todos, isso, que maravilha. a palavra de Deus, né? Porque Deus não só se revela na natureza, revelação natural, ele se revela aqui como revelação especial. Sim. Aqui você entende quem é esse Deus que criou, qual é o caráter dele, como é ele em Jesus de modo muito especial. Então, leia isso aqui, pesquise isso aqui, mas nunca deixe de dar crédito e dedicar tempo para esse livro aqui, porque isso aqui transforma a vida de verdade. Obrigado, gente. Um inverso para marcar, viu? Obrigado a vocês, obrigado por tudo, obrigado por essa sinceridade, generosidade em virem conversar. Esse é um programa que eu quero ver o recorde de comentários, de verdade. Olha, ateísmo, você vai escrever, vai comentar, pode discordar, pode, mas vamos conversar, porque o pior é a mudez dos indiferentes. A gente não quer isso. Então, não concordo com nada que vocês falaram aí, mas tá bom, você está existindo pelo menos. Aquele indiferente que deixa a vida passar nos causa o pânico da total falta de vontade de pensar em algo mais. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado a Karina, obrigado, Michelson. Vocês vão certamente voltar, que esse assunto é inesgotável, né? Mas chegou o momento a gente ter essas discussões mais Que tal o apaixonantes. podcast React? Aí, Comentário. Por que não? Bora. Comenta que a gente volta aqui para discutir. E nessas discussões a gente vai crescendo, a gente vai abençoando e sendo abençoados. E esse podcast inverso do ateísmo é para marcar. Então compartilha, você comenta, você manda para quem você conhece, você discute, você passa para nós as suas percepções. E já sabe, inverso, porque nesse mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido, crendo, a gente vai na direção do céu, direção de Deus e com a Bíblia acima de todas as coisas. Forte abraço, vocês já sabem que a caneca vocês já ganharam, então não vão ganhar mais. A gente tá feliz da vida, obrigado produção, a gente se vê no próximo Inverso. Valeu!